Cientistas admitem, a esposa de Ló foi mesmo encontrada, e as imagens chocam. Por muito tempo, muitos duvidaram da veracidade das histórias bíblicas. Para alguns, elas não passavam de mitos antigos, lendas criadas para explicar o inexplicável. Mas, mais uma vez, a arqueologia moderna vem revelar algo que surpreende até os mais céticos. Novas evidências relacionadas à esposa de Ló, aquela que, segundo a Bíblia, foi transformada em uma coluna de sal. Seja bem-vindo ao canal Era dos Profetas, onde mistério, fé e história se unem para revelar fatos que o tempo tentou esconder. Aqui, você vai descobrir verdades surpreendentes, antigas profecias e descobertas que comprovam que a Bíblia continua viva e atual. Prepare-se para mais uma jornada reveladora. A história é conhecida. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades marcadas pela corrupção e perversão, enviou anjos para resgatar Ló e sua família. Eles receberam uma instrução clara: fujam e não olhem para trás. Mas no meio da fuga, tomada pela curiosidade e talvez pela saudade da vida que deixava para trás, a esposa de Ló olhou e foi transformada instantaneamente em uma coluna de sal. Durante séculos, estudiosos e céticos classificaram essa narrativa como uma metáfora. Diziam que era apenas uma maneira simbólica de falar sobre o julgamento divino e as consequências da desobediência. Mas o que a ciência e a arqueologia começaram a revelar nos últimos anos está fazendo o mundo reconsiderar essa história. Perto das margens do Mar Morto, existe uma formação rochosa imensa, conhecida como Monte Sodoma. Esse local, coberto por sal e minerais, tem intrigado pesquisadores há décadas. E foi lá, em meio às formações naturais, que uma estrutura peculiar foi encontrada. Uma coluna de sal com forma humana, de aproximadamente 6 metros de altura. Os moradores locais, há muitos séculos, chamam essa formação de esposa de Ló. E o mais impressionante é que essa figura parece estar olhando para trás, como se tivesse sido capturada exatamente no momento descrito na Bíblia. Pesquisadores e arqueólogos que visitaram a região ficaram surpresos com a precisão dos detalhes. As formações de sal no local se alinham perfeitamente com os antigos relatos de destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Estudos geológicos mostram que há evidências de intenso calor e queima de enxofre, algo que dificilmente poderia ser explicado apenas por fenômenos naturais comuns. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre do céu sobre aquelas cidades, e por muito tempo, muitos riram dessa ideia. Afinal, fogo caindo do céu parecia impossível. Porém, análises recentes encontraram bolas de enxofre puro incrustadas nas camadas rochosas da região. Essas esferas são compostas por enxofre quase 100% puro, algo raríssimo na natureza, e só poderiam ter se formado sob temperaturas extremamente altas, acima de 1000 graus Celsius. Pesquisadores israelenses e norte-americanos coletaram amostras e confirmaram que a área ao redor do Mar Morto, onde se acredita que ficavam Sodoma e Gomorra, passou por um evento catastrófico envolvendo fogo, calor e explosões químicas. Alguns especialistas sugerem que uma chuva de meteoritos ou uma erupção gasosa subterrânea pode ter causado o desastre, mas o resultado, de qualquer forma, se encaixa perfeitamente com o relato bíblico. E quando olhamos para o Monte Sodoma e vemos aquela figura imponente de sal chamada esposa de Ló, é difícil não sentir um arrepio. O Mar Morto é um dos lugares mais enigmáticos da Terra. Com alta concentração de sal e minerais, ele cria paisagens que parecem de outro mundo. A região é instável, marcada por falhas geológicas e crateras que surgem repentinamente. É um ambiente em que a fronteira entre o natural e o sobrenatural parece desaparecer. E é justamente nesse cenário que a história da esposa de Ló se torna ainda mais simbólica. Ela representa não apenas uma pessoa que olhou para trás, mas também um alerta eterno sobre o perigo de se apegar ao passado. Quantas vezes em nossas próprias vidas Deus nos chama para seguir em frente, deixar algo para trás, e ainda assim insistimos em olhar para o que ficou? A história de Ló e sua esposa
continua ecoando como um lembrete de que o apego pode custar caro. Às vezes, o preço é a própria transformação em pedra, a paralisia espiritual. Recentemente, uma equipe de arqueólogos visitou novamente a área do Monte Sodoma. Usando tecnologia moderna, como escaneamento 3D e análises químicas detalhadas, eles conseguiram mapear as camadas de sal e confirmar que a coluna da esposa de Ló é composta de minerais idênticos aos do solo ao redor, mas formados de maneira diferente, como se uma reação rápida e intensa de cristalização tivesse ocorrido. Isso levantou uma nova hipótese. Seria possível que algum tipo de explosão ou descarga química repentina tenha solidificado parte do corpo humano ou de qualquer outro material em sal. Embora não haja provas diretas de que aquela coluna já foi uma pessoa, o fato é que as condições geológicas e químicas da região tornam esse cenário plausível. E mais, pesquisadores identificaram ruínas antigas nas redondezas datadas de mais de 3.700 anos. Exatamente o período em que, segundo os textos bíblicos, ocorreu a destruição de Sodoma e Gomorra. Entre os achados estão fragmentos de cerâmica derretida, que só poderiam ter sido expostos a calor extremo, e restos de muros carbonizados. Tudo isso reforça a possibilidade de que um evento real e catastrófico aconteceu ali, e que a Bíblia, mais uma vez, registrou fielmente o que de fato ocorreu. Mas o mais importante nessa história não é apenas o que os arqueólogos encontraram. É o que isso nos ensina. A esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em sal. E essa transformação é um símbolo poderoso. O sal na Bíblia tem um significado duplo. É preservação, mas também julgamento. Jesus disse que nós somos o sal da terra, mas quando o sal perde o sabor, de nada serve. O que aconteceu com a esposa de Ló nos lembra que não podemos seguir com Deus enquanto olhamos para o que ficou para trás. O passado pode ser conhecido, mas o futuro é onde Deus nos chama a caminhar. O próprio Jesus mencionou essa história séculos depois, dizendo: lembrem-se da esposa de Ló. Ele sabia que o coração humano é tentado a olhar para trás, para o conforto, para o pecado, para o que é familiar, mesmo quando Deus diz: vá e não olhe mais. Hoje, milhares de anos depois, a figura silenciosa da esposa de Ló ainda está ali, imóvel, como um testemunho eterno, um lembrete sólido, literalmente, de que as palavras da Bíblia não são apenas histórias antigas, são registros de eventos reais, com significados espirituais profundos. É curioso perceber como, ao longo do tempo, a ciência e a fé têm sido vistas como opostas. Mas quando olhamos para descobertas como essa, percebemos que ambas podem caminhar juntas. A arqueologia não tem o poder de provar a fé, mas pode confirmar que o que a Bíblia relata tem fundamento histórico e geográfico. Cada descoberta feita em Israel, cada ruína escavada, cada artefato encontrado reforça uma verdade. A palavra de Deus permanece inabalável. Ela sobreviveu a impérios, guerras e milênios e continua sendo confirmada pela própria terra. E talvez seja esse o maior milagre. A história de Ló e sua esposa não apenas sobreviveu, mas voltou a ganhar voz em nossos dias, quando muitos tentam silenciar a fé e negar o sobrenatural. Mas como podemos negar o que está diante dos nossos olhos? Uma coluna de sal, erguida há milênios, ainda olhando para trás, lembrando a todos nós que o julgamento é real, mas também é o amor de Deus que nos chama para seguir em frente. A cada nova descoberta em Israel, o mundo é lembrado de que a Bíblia não é um livro de fábulas, é um livro de fatos. E a história da esposa de Ló é um desses fatos que desafiam o tempo e a descrença. Uma mulher que olhou para trás e se tornou um monumento eterno. Uma história que atravessa gerações e ainda hoje fala aos nossos corações. E você? O que faria se Deus te pedisse para seguir em frente sem olhar para trás? Será que conseguiria deixar o passado no passado? Se essa história te tocou, deixe o seu joinha, comente o que mais te chamou a atenção e se inscreva no canal Era dos Profetas, para continuar acompanhando descobertas e histórias que provam que a Bíblia é viva e verdadeira. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não olhe para trás.